Marcos, a situação do Pedro foi absolutamente... ninguém imaginava. E o Flamengo, mal ou bem, já tinha fechado a janela. Por causa disso, vai ter reposição. E, Bruno, eu ia te perguntar no domingo, mas o Flamengo tinha perdido, o Tite estava ali. Foi traçada a prioridade de competições ou de competição para o futebol do Flamengo, para o Tite, para a comissão técnica? Bem, em relação ao problema que a gente teve com o Pedro, dizer que a gente lamenta, a gente fica triste pelo atleta que pelo ser humano que mas dizer que a gente tem mais 3 centroavantes aqui no elenco. Nós temos o Carlinhos, temos o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando a gente soube do problema com o Pedro, a gente não ficou atento nem começamos a conversar entre eu, Bruno e mais uma ou 2 pessoas na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. Dizer que a perda do Pedro é irreparável no primeiro momento, era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou, né? O próprio Gabigol, em 3 finais de Libertadores, nos ajudou, fez gol em todas as finais, nos deu 2 títulos junto com os companheiros, claro, mas a gente tem extrema confiança, né? Tanto no Gabigol como nos outros jogadores que estão aqui. A gente ficou atento ao mercado, a gente começou a ouvir, 300 pessoas ligam para a gente, começaram a ligar após eles ligam para a gente e depois passam para vocês que a gente estava interessado. Essa é do jogo. E a gente avaliou algumas situações, vem avaliando, mas essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma, que eu digo, se caso, de fato, a gente entenda que vai fazer uma contratação. Bom, primeiro, como o presidente e o Marco disseram aí, desejar uma pronta recuperação ao Pedro, que mais do que um grande atleta, assim, é uma pessoa muito querida por todos aqui. Então, primeiro, a pronta recuperação a ele, como pessoa, como uma pessoa tão querida por todos que e depois, como atleta, ele vai ter todo o apoio e o carinho de todos nós aqui no Flamengo. Falando sobre as competições, o Flamengo não prioriza competições. A questão das lesões gravíssimas do Matias Vinha e do Everton Cebolinha nos fez abrir o olho para o massacre que o calendário estava impondo aos nossos atletas. Então, dados os nossos objetivos, óbvio que a gente não controla, ninguém aqui controla os resultados, tem outras equipes muito fortes, sempre tem 11 do outro lado do campo, ninguém joga sozinho, você tem um adversário ou outros adversários sempre competindo pelos títulos, mas nossos objetivos aqui são lutar e vencer todos os títulos pelos quais a gente está competindo. E nesse sentido, a gente julgou pelo massacre que o calendário estava impondo ao grupo, e as pessoas se esquecem um pouquinho, né? Depois que a coisa passa, durante a Copa América a gente teve uma série de atletas convocados, a data FIFA impõe esse mesmo, e aí você acaba desgastando mais ainda um elenco reduzido, esse desgaste se acumula para a temporada, traz uma série de danos físicos, você ter... Agora eu não me recordo quantos atletas ali estavam convocados na Copa América, mas você perder 4, 5, 6, 7 atletas num elenco, para a rotação do elenco e para o descanso e recuperação dos atletas é muita coisa. Dado esse massacre, além das reposições do Everton Cebolinha e do Matias Vinha, a gente trouxe mais 2 atletas. Então a gente trouxe o Carlos Alcaraz, trouxemos o Gonçalo Plata, o Michael e o Alexandre. E a gente vai fazer de tudo aqui sem priorizar a competição para que a gente possa seguir vivo e lutar pelos 3 títulos. Já fomos campeões cariocas esse ano e quem sabe aí também lutar pelo Mundial no final do ano.
Próxima. Uma perguntinha para cada um, Marcos e Bruno. Marcos, se você pudesse explicar, por favor, como é que o Flamengo vai recorrer a um mecanismo de proteção em relação à questão do Pedro na FIFA, se tem uma possibilidade de CBF também, via Lei Pelé, enfim, pudesse falar um pouquinho como é que o Flamengo vai se proteger financeiramente, porque a perda esportiva já aconteceu, financeiramente, como é que o Flamengo vai se proteger nesse período sem o Pedro. E para o Bruno, diante desses nomes até especulados, até nomes de renome internacional, Memphis, Depay, etc., o orçamento do Flamengo permite um investimento alto neste momento ainda, para essa temporada, até diante de tudo, todos os jogadores que o Flamengo já contratou e já fez altos investimentos nessa temporada? Bem, em relação ao episódio do Pedro, eu posso informar para vocês que nós já solicitamos que o departamento jurídico do Flamengo entrasse no caso. Nós estamos reportando algumas informações que são informações que vão estruturar a parte jurídica do que o Flamengo vai pedir. Não é de uma hora para outra. A gente apresenta alguns relatórios médicos, apresenta alguns processos aqui dentro, para que isso aí seja inserido para o departamento jurídico inserir e fazer o requerimento para a CBF. Claro que isso aí não é uma decisão rápida, mas como a gente acredita no bom tom e no bom senso da CBF, eu acho que a CBF vai entender qual foi a perda do Flamengo. A CBF não pode contribuir, num primeiro momento, com a reposição esportiva, né, deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Eu acredito mesmo que a CBF vá se antecipar e, junto com o departamento jurídico do Flamengo, encontrar um valor para repor e dar para o Flamengo. Bom, falando um pouquinho do elenco, como o Marcos já disse, a gente tem no próprio elenco, além do Pedro, mais 3 centroavantes, né? O Gabi, o Bruno Henrique e o Carlinhos, que são alternativas aí para o professor Tite e para a comissão técnica. O Flamengo está sempre atento ao mercado. Como o Marco mesmo disse, mal saiu a notícia ontem da questão da lesão do Pedro, nosso telefone não parava de tocar, chegar mensagem, às vezes 6 pessoas oferecendo o mesmo jogador, ligando, mandando mensagem. Eu acho. Aí oferece para ele, oferece para mim, vem um, vem outro, assim, é uma coisa assim imediata, né? E foi ontem e hoje. É óbvio que a questão dos recursos financeiros, e a gente é super responsável e conservador sempre em todas as decisões que a gente toma, com a liderança do presidente Rodolfo Landim, a gente é super rígido quanto a isso. Acho que ano passado a gente tinha colocado no orçamento 60 milhões de reais de receita de venda de jogador, a gente fez 303. Na pandemia, a gente vendeu o Reinier, vendeu o Gerson, vendemos o Rodrigo Muniz, vendemos o Yuri César, vendemos uma série de atletas que compensaram todas as perdas que o Flamengo, e acho que até superaram, porque o Flamengo, até um pouquinho depois da pandemia, ele já rapidamente foi para um endividamento menor do que o que tinha antes da pandemia, para uma situação de caixa maior. O futebol com corte de custo e transferência de atleta contribuiu de forma muito relevante para isso. Então, estou falando tudo isso para explicar que, óbvio, os nossos objetivos são esportivos, de conquistar título, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. Então, todas as decisões que são tomadas aqui no futebol, o mercado sabe, todas as negociações com o Flamengo são muito duras, mas ao contrário de uma série de outros clubes, assinou contrato com o Flamengo, se o débito vence domingo, vai cair na sexta-feira.
Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a 3 meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo, isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Então, para resumir, temos 3 grandes centroavantes dentro do elenco, o grupo é muito forte, estamos atentos ao mercado, nosso telefone não para, mas a gente vai tomar as decisões dentro da ótica técnica mais assertiva possível e dentro de toda a responsabilidade financeira que o clube sempre foi gerido.
UOL.